Eu acho muito mais grave jogador que se omite. Eu acho que jogador que se omite não combina com o Flamengo. Eu prefiro jogador que erre por ter personalidade do que se omite com medo. Tá aí, Alan, fala do Felipe Luiz. Queria te ouvir sobre essa escolha, se você acha que ele é o responsável por fazer essa escolha apenas, e também tem o lado do jogador que pode ter pedido, né, para bater. Tem muita coisa que a gente não sabe, cara. Chega a ser injusto a gente afirmar uma coisa. Primeiro, existe uma pré-lista. Hoje em dia não existe mais a lista de 5 jogadores. Você não precisa entregar lista nenhuma para árbitro nem nada. Tanto que, na decisão, quando o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, contra o Corinthians, o Vitor Hugo era o quinto batedor. Aí, na hora que chega na pré-lista, na hora da cobrança, o Davi Luiz fala: Não, Vitor, segura, vai você, Rodinei. Foi decidido ali na hora. Então, enfim, o treinador fica na linha lateral, existe uma pré-lista e os jogadores ficam ali no meio. Ali, cara, os jogadores definem, é quem tá bem, é que vai. Existe uma pré-lista, mas não é uma coisa que tem que ser cumprida. Às vezes vem muito do feeling do momento. Repito, o Rodinei bateu aquele pênalti, foi mudado em cima da hora. O próprio Rodinei conta isso. Era o Vitor Hugo que bateria aquele pênalti contra o Corinthians. Então, começa por aí. Segundo ponto, o Wallace, ele é um garoto, né? Mas ele tem 20 anos já, cara. Ele não, também não é nenhum menino que começou há pouco tempo, e é um moleque que mostra personalidade. Eu já cansei de ver disputa de pênaltis com jovens fazendo e jogadores veteranos perdendo. Quem perdeu o pênalti para o Atlético Mineiro foi o Júnior Alonso, que é veteraníssimo. Entendeu? Então, enfim, eu acho que não é isso. A gente não está vendo o treino. E se o Wallace, eu imagino que o Flamengo tenha treinado pênalti, né? Porque sabia da possibilidade. Se o Wallace foi um dos que melhor treinou, estava batendo muito bem. Então, enfim, cara, é aquilo. O Jorginho, para mim, é o melhor batedor do Flamengo. Ele já perdeu pênalti, e perdeu pênalti importante. Né? O Flamengo, quando a gente voltar em 2019, que o Flamengo foi eliminado na própria Copa do Brasil também, e aí o Jesus caminhou para a Libertadores do Brasileirão. Naquela disputa com o Atlético Paranaense, o Diego Ribas perde um pênalti de forma ridícula. O outro que perdeu foi o Everton Ribeiro. Então são jogadores experientes. Então não existe uma fórmula. Eu acho que o erro de Wallace bater aquele último foi porque, caso ele perdesse, estava na cara que o Menino ia ficar exposto. E como é um garoto mais inexperiente, isso pode ter consequências para o futuro. Né? Ele pode sentir, eu não sei se isso pode atingir a atuação dele a longo prazo. Se eu for um moleque que realmente tiver personalidade, ele não vai se abater. Mas pode acontecer. Então, é só pensando nisso. Agora, eu acho que a única regra que existe para a cobrança de pênalti, disputa de pênalti, é os melhores baterem primeiro. Para mim, essa é a única regra. Depois é consequência. Eu senti falta, mas agora eu não sei se é por conta da entrada que sofreu no final do jogo do Léo Pereira bater. Não estou falando que o Léo Pereira é um exímio batedor. Primeiro porque ele tinha faixa. Então, nessas horas tem que chamar a responsabilidade. E outra que em disputas recentes de pênaltis, o Léo Pereira estava na lista dos 5. Dos 5. Então, com os desfalques, porque se não tivesse desfalque, outros jogadores iam bater, provavelmente. Se o Pedro tivesse em campo e não o Alacian, o Pedro ia bater. Muita gente acha que o Pedro bate mal, mas o Pedro está mais acostumado a bater pênalti. Então, se tivessem outros batedores em campo, talvez eles batessem, talvez o Alexandro batesse, né? Porque o Ayrton Lucas não bateu, acho que também poderia bater, O né? Ortiz, né, Então, Alan? Esperava que o Ortiz também. pois esperava por experiência, né? Porque também ninguém sabe como é que é o Ortiz batendo pênalti. De repente, nos treinos, ele é horroroso batendo pênalti. O Felipe não vai chegar numa coletiva e falar: Não, a gente treina e o Ortiz é horroroso batendo pênalti. Ele não vai fazer isso. E nem tô falando que é. Então tem muita coisa que a gente não sabe. Tem muita coisa que a gente não sabe, né? O Wallace teve a personalidade. Eu acho até que o Felipe, é, não falei com o Felipe, não sei se isso é informação, mas a sensação que eu tenho é que ele estava com feeling no Wallace ontem. Tanto que ele não tira o Wallace do jogo. Eu não sei se era por conta exatamente da personalidade ou não. Enfim, o moleque pelo menos não amarelou. Eu acho muito mais grave jogador que se omite. Eu acho que jogador que se omite não combina com o Flamengo. Eu prefiro jogador que erre por ter personalidade do que se omite com medo. Porque é muito fácil quem se omitiu, se alguém se omitiu, alguém tirou o corpo fora, porque eu acho que, por exemplo, o Léo Pereira podia falar, não, eu vou bater. O Ortiz podia, eu vou. O próprio Ayrton Lucas, que também é experiente, é um jogador técnico, né? Tem gols na carreira, podia. Eu não sei se esses caras se omitiram, porque eles são líderes. Eu acho que se eles se impõem, eu quero bater, eu acho que o Wallace ia ficar de lado.
Então, meu irmão, o menino pelo menos teve personalidade, não se omitiu. Então, eu acho que não houve erro, o Reis. Pênalti é isso, cara. O erro do Alacian foi bater mal, foi bater forte. Não sei se estava nervoso. Então, foi isolar a bola, foi bater mal, como o Samuel bateu mal também, entendeu? Então, é isso. Agora, a escolha, repito, e se ele faz? Então, não sei. Eu acho que isso vai. Na hora dos pênaltis, eu já vi muito técnico falando isso, inclusive técnicos de primeira prateleira da Europa. E não é passar pano por Felipe Luiz, como o Luiz Carlos está falando que eu estou passando. Ali quem decide são jogadores. É quem está melhor, são jogadores. A única coisa que você faz é falar para os melhores baterem primeiro. Que era uma crítica que eu tinha absurda quando o Gabriel batia o quinto. Porque o Gabriel poderia nem bater. Ele era o melhor batedor do Flamengo. Se dois erram antes, o Gabriel nem bate. E você desperdiçou. Então eu só acho que é isso. Para mim, a única regra dos pênaltis é essa: bater primeiro quem bate melhor. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.